Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Rota, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui está ele, o novíssimo Kia Sorento 2026. Sim, senhoras e senhores, ele voltou e não voltou de uma maneira que você tanto esperava. Enquanto todos praguejavam contra o frio, veio a Kia e colocou a cama na varanda. Pois é, a maioria dos SUVs que são lançados hoje são híbridos heavy, ou plug-in hybrid, ou até 100% elétricos. E o que a Kia fez? Mesmo tendo heavy e P-Heavy do Sorento Around the World, trouxe uma versão diesel com tração nas 4 rodas. Mas o que será que fez eles pensarem que você, que vai gastar aí perto dos 350 mil reais, quer um veículo a diesel com tração nas 4 rodas? É isso que eu vou explicar neste vídeo. Vou contar também um pouquinho da história dele e também te mostrar como ele anda, o quanto ele bebe e se sim ou se não, estamos diante do melhor SUV de 7 lugares que o seu dinheiro pode comprar. Será? 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 Tudo isso depois da vinheta com eles. Raul Seixas, Belchior, Calbi Peixoto, Delarco. Vai, doidão! E é claro que muita gente já está curiosa para saber o preço do novo Kia Sorento. E eu vou te dizer que os melhores preços, as melhores condições, os melhores serviços e o melhor atendimento em Kia do Brasil está com os meus amigos do Grupo Sinal. Isso mesmo, também tem Kia no Grupo Sinal. Tem QR Code na tela, tem link na descrição e na descrição também tem todos os endereços para você achar a sua Kia Sinal, que está pertinho da sua casa aqui em São Paulo. E, claro, esse carro aqui foi lançado por R$ 399.990, mas lá com meus amigos do Grupo Sinal, neste mês de julho, você encontra por R$ 359.990. Não perca mais tempo. Aproveite essa oferta relâmpago e leve o novo Kia Sorento para sua casa. Um SUV de classe mundial que pode fazer tudo por você e pela sua família. Aliás, já segue também aí no Instagram, @Grupo Sinal, para saber todas as novidades do maior e melhor grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Agora eu vou te contar um pouquinho de como ele chegou até aqui nesta 4ª geração. Depois de passar mais de 10 anos vivendo dos SUVs da linha Sportage, fosse eles 2 portas, 4 portas, gasolina ou diesel, em 2002 a Kia teve cash para, enfim, fazer um SUV mais ou menos médio. E era isso que era o Sorento. Lá ele foi lançado com chassi com carroceria por cima na geração BL. Tinha motor V6, tinha motor a diesel, tinha 4 cilindros a gasolina, tinha de tudo para, enfim, convencer as pessoas de que sim, a qualidade dos coreanos tinha subido de sarrafo. Ele chegou por aqui em 2004 com um motor V6 e foi ter uma versão diesel apenas em 2008. Já em 2009, lá fora, ganhou a sua 2ª geração, esta sim que fez muito sucesso por aqui. Aliás, se você pensa em Sorento, geralmente vem esse carro aí na sua cabeça. Ele tinha crescido um pouco de comprimento, mas ainda mantinha os 2,70 de entre-eixos, com uma diferença absoluta. Não tinha mais chassi com carroceria por cima nessa 2ª geração. Ali ele passava a ser um Sport Utility Vehicle mais próximo de um crossover. Ele servia mais ou menos como um SUV das versões de sedãs médios da Kia. E nessa 2ª geração, como eu te disse, foi o maior sucesso do carro no Brasil. Aí já em 2014 veio a 3ª geração e bagunçou um pouco a história do Sorento por aqui. Sim, porque a partir dali, mais do que assumir o seu caráter familiar, um jeitinho mais de perua / crossover do que de SUV, ele também ficou grande, bem grande. O entre-eixos passou de 2,70 para 2,78. Isso se traduzia em quê? Em valores mais altos. Antes, quem procurava um Kia Sorento lá nos anos 2010, mirava ali como ele, um Hyundai Santa Fe, um Chevrolet Captiva, e a partir da 3ª geração do carro que chegou por aqui em 2015, ele já tinha preço de SUVs premium, como um Audi Q5,
um BMW X3 ou um Mercedes GLC. Isso complicou um pouco as vendas do Sorento. Você pode ver a foto da terceira geração aí, você viu pouquíssimos por aqui. E também porque a Kia decidiu trazer uma versão V6 3.3 de 270 cavalos, só com tração dianteira. Aí, quem gostava do carro por alguma outra aptidão de SUV ou para o off-road, ficou completamente órfão e migrou para outros carros, até que em 2020 ele foi descontinuado. Veio a quarta geração, que é essa aqui, só que se você procurar pela quarta geração do Sorento, você vai olhar e vai ver que tem muita diferença. Pois é, 6 anos depois de ter sido lançada a quarta geração, ele chega para nós já com o facelift. E é isso que eu vou te mostrar em detalhes a partir de agora. Chega aí. É claro que para a gente começar a contar essa história, precisamos estabelecer algumas comparações até para você entender do que se trata o novo Kia Sorento 2027. Eu poderia aqui compará-lo com SW4, que é outro veículo a diesel de 7 lugares, o Haval H9, mas esses carros têm chassi com carroceria por cima e utilizações completamente distintas, especialmente para o off-road. Algo que um carro com monobloco, ou seja, com um mainframe, né, não temos um chassi reforçado aqui, não faria e também nem tem esse propósito para o off-road e também não pode ser comparado nos quesitos de conforto, afinal, os carros com monobloco são muito mais confortáveis, têm uma técnica muito mais apurada para o bem tratar dos passageiros. Então, para mim, esse carro aqui pode entrar na sua mente aí para você entender como se fosse um Jeep Commander diesel, sabe? Um Jeep Commander Overland diesel, porque as prestações de motor, de potência, de torque, de tamanho, de espaço são bem parecidas. Começando, obviamente, aqui na frente. Não vou nem falar de design, porque aqui realmente esculacha quando o assunto é design. Eu gosto muito dessas linhas de LED com os faróis parecendo um mapa das estrelas. Eles até chamam de Star Map. E nessa geração aqui, com o facelift, foi que ele ganhou esse jeitinho um pouco mais parecido com o Kia Carnival, ou até com os elétricos da marca, como o EV5 e EV9. Tem também a grade ali toda pintada em preto brilhante, tem essas partes aqui que parecem alumínio escovado, mas é um plástico metalizado, e as entradas de ar bem parecidas com as entradas de ar daqui de cima. Um visual que lembra mesmo o Kia Carnival, e talvez essa seja o grande lance deles, porque o Kia Carnival hoje já passa de R$670 mil, e é, sem dúvida nenhuma, a van mais confortável que você pode ter no Brasil. Mas esse preço é um pouco proibitivo. Talvez eles tenham trazido o Sorento dessa maneira, com 2.2 diesel, para chegar mais perto dessas pessoas que não conseguem mais ter um Kia Carnival como tiveram sempre, quando ele não era tão caro. Aliás, ele também ganhou versão híbrida e pode ser também que pessoas mais tradicionais não queiram isso. Aqui você vai ter não o mesmo espaço do Kia Carnival, mas bastante conforto também. E outra parada que pode corroborar com esse pensamento é que eles trouxeram o Sorento sem a opção de teto panorâmico, justamente para que quando você for blindar, você gaste menos dinheiro. Sim, eles estão esperando que esse aqui seja o carro da família, de levar as crianças para a escola ou de fazer longas viagens, e talvez isso também tenha sido uma estratégia. Bom, em largura aqui temos 1,90 m. Como comparação, um Jeep Commander tem 1,86 m. E vale lembrar que o preço de tabela de um Commander Overland diesel é de R$320 mil, R$40 mil a menos do que o Sorento aqui. Vamos ali do lado que tem mais coincidências. Além de ter essa câmera 360 e o ACC aqui na frente, nessa geração ele se apresenta com 4,81 m de comprimento. Para você ter ideia, é 5 centímetros a mais do que você vai ter num Jeep Commander, e 2,81 m de entre-eixos, que é 2,5 centímetros do que você vai ter num Jeep Commander Overland. A principal diferença entre eles, além desse preço e além desses poucos centímetros que às vezes fazem diferença, só você perguntar para a moça que está aí ao seu lado, está na altura do solo. O Sorento continua tendo aquela pecha, aquela vontade de ser uma mini Carnival, tá mais para perua do que para SUV. São apenas 17,5 centímetros de altura do solo,
Como comparação, um Commander tem 21,3. Aqui temos essas belas rodas de aro 19 com pneus 235/55 e sim, tração na frente e tração lá atrás também. Discos de freio de 340 milímetros aqui na frente e 320 milímetros ali atrás. E muito interessante é a altura desse pneu, o que deixa algo que já teria nascido para ser confortável, ainda mais confortável. Neste belo cor azul, que não aparece tanto porque estamos vivendo uma hecatombe climática aqui em São Paulo, onde chove 7, 8 dias e do nada abre esse solzinho, luz de geladeira. Tá um pouco sujo aqui. Bom, temos esses detalhes na cor prata e aqui em cima cromado, justamente para ornar com o que a gente viu ali na frente. E também para ornar com esta moldura da janela, aqui em cima e aqui embaixo, que se encerra aqui também com um formato meio de vela e também com este bagageiro que não me parece funcional, mas deve ser porque os padrões internacionais da Kia não permitiriam algo diferente. Para quem tem curiosidade sobre suspensão, McPherson na frente, multibraços aqui na traseira e o tanque tem 67 litros. João, por que você está falando do tanque? Daqui a pouquinho você vai entender. Agora, vamos dar uma olhadinha como que podem ser as configurações deste SUV/crossover de 7 lugares. Antes de abordarmos capacidades, eu queria falar um pouquinho sobre desenho. Eu gostei muito de quando eu parei na vaga e vi esse carro de traseira, porque estas lanternas meio que saltam aqui para fora e essa linha aqui parece mais estreita do que a linha lateral. Fica parecendo que o carro tem ombros mais treinados do que o resto do corpo. Ficou bonito. A diferença pro quarta geração sem o facelift principal tá nessa lanterna que foi unida aqui, né? Como se fosse um C deitado, um C ao contrário, com a parte das costinhas do C para cá. E antes ela era dividida, né? Tinha uma lanterna aqui e outra para cá. Aqui também mudaram o para-choque. Por falar em para-choque, me irritou um pouco de saber que a luz de ré é aqui embaixo. Se você for abalroado por aquela Variant 2 carregada de papelão que não tem frenagem de emergência, nem alerta de frenagem de emergência, e for trocar esse para-choque, que num Kia nunca vai ser barato, vai ter que trocar também o mecanismo da luz de ré. Talvez os coreanos e os americanos, né, que é para onde eles mais vendem, não passem por isso lá, porque lá não tem Brasília nem Variant 2, perdão. Aqui, tampa do porta-malas elétrica. Aqui temos esta cordinha e nada mais nada menos do que 608 litros. Deixa eu tirar minha malinha de jornalista. Da Gazeta de Pyongyang. Aqui a gente tem um mecanismo aqui para tirar. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Meu burro, né? Consegui, olha, não sou burro não. E aí você tem uma partezinha aqui que você pode colocar. Não tem lugar aqui, mas eles pensaram em tudo. Você coloca aqui, ó, ele fica preso no lugar correto. Deixa eu tirar o cinto aqui. Isso. Ó, o tampão fica preso no lugar certo. Aí você abre aqui. Não tem, só pega um macaco e tal, o triângulo e aqui dos 608 litros, deixa eu melhorar isso aqui que senão eu não vou conseguir puxar. Pera aí. Você um pouquinho pra cá. Vou fazer o ajuste ali do outro lado também. Vem você um pouquinho pra frente. Aí você vem aqui, puxa um assento, puxa o outro assento. Tem à disposição 7 lugares, mas o porta-malas vai para 179 litros. E o espaço, bonzinho, viu? Bonzinho mesmo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que isso funciona. João, não tem step? Tem. Mas onde tá aqui? Não tá aqui. Aqui embaixo. Geralmente, quando você passar por algumas rampas mais íngremes, você vai entender como que ele aparece na sua vida, mesmo sem furar o pneu. Geralmente,
quando você passa, é ele que raspa a parte traseira, porque o balanço traseiro é consideravelmente maior do que o balanço dianteiro, ainda que isso não tenha influenciado no design, porque para mim é sim um carro bem bonito, bem charmoso e com linhas equilibradas, para dizer o mínimo. Por falar em equilíbrio, vamos lá na frente falar de motor, câmbio, desempenho e consumo, que para mim também são muito equilibrados. Sim, eu já preenchi vocês, fanáticos por técnica, com informações sobre freios e suspensão. Aqui, um toquezinho, vai subir. Deixa eu levantar minha calça aqui, que os incontáveis quilos estão já quase contáveis. E temos sim o sindicato da manta acústica muito feliz com esta parte aqui que parece um travesseiro da NASA e sim molinhas a gás aqui para manter este capô em pé. Bom, o que temos aqui é o CRDI, o Common Rail Direct Injection 2.2 da linha Smart Stream, ou seja, um veículo que tem um motor mais inteligente segundo o grupo Kia Hyundai. Esse 2.2 turbo diesel gera 194 cavalos. Se você comparar com o Jeep Commander, o 2.2 lá gera 200 cavalos, uma diferença de 6 cavalinhos, e 45 kgfm de torque entre 1.750 e 2.750 RPM. Um regime formidável, levando em conta que a potência máxima é extraída em 3.400 rotações por minuto. Como você bem sabe, os motores a diesel giram menos do que os motores a gasolina / etanol. Bom, o que isso quer dizer, João? Bom, esse carro tem 1970 e lá vai pedrada de peso. E esse motor está acoplado a uma transmissão de dupla embreagem banhada e arrefecida em óleo de 8 marchas. Você não precisa ficar preocupado mais com esse negócio de dupla embreagem, porque aqueles carros que deram problema, aquelas caixas de transmissão que deram problema, geralmente eram com embreagens a seco, que não tinham o arrefecimento em óleo, e transmissões um pouco mais arcaicas, né? O nível de automação e de eletrônica que essas caixas de transmissão têm hoje, geralmente não vão te dar nenhum problema e vão ser bem mais eficientes, além do que também são mais leves, o que torna os carros também mais eficientes, porque peso tem tudo a ver com consumo. Bom, acabei de falar para você que ele é bem pesado e falei para você também do tamanho do tanque, o que me impressionou, porque ele faz na cidade 9,8 km por litro. Vou esperar passar o Ricardo Nunes. Ele faz 9,8 km por litro de diesel na cidade. Isso vai dar aproximadamente 650 km de alcance em perímetro urbano, o que para um carro desse tamanho com combustível diesel é bastante coisa. Mas na estrada o negócio é simplesmente espetacular. 14,8 km por litro com média de velocidade de 107 km por hora. Isso quer dizer o quê, João? Que você roda 991 quilômetros de tanque cheio a tanque vazio em percurso rodoviário. Praticamente dá para ir daqui até Brasília para dar uma xingada no governo que não está respeitando alguns acordos feitos com os amigos da Anfávia, e dá para ir também daqui em Brasília para parabenizá-los que estão prorrogando alguns acordos de veículos montados aqui, deixando os carros mais baratos e a concorrência ainda mais acirrada. Prova disso são os 40 mil reais de desconto que esse carro tem desde que foi lançado em março desse ano para agora, em julho. Concorrência faz bem para quem compra, para quem vende nem tanto, mas geralmente é assim, né? Todo mundo quer liberdade econômica para os outros e proteção para si mesmo. Esse é o Brasil, esse é o ser humano, é assim no mundo inteiro, querido. Na Europa eles estão querendo que os carros tenham 70% de conteúdos locais, justamente por quê? Porque os chineses chegaram lá e fizeram com que os preços desabassem, mais ou menos como aconteceu por aqui. A borboletinha, Às vezes eu acho que é a minha sogra que faleceu. Ela adorava borboletas. Sempre que eu tô gravando aparece uma. Você acredita nisso? Pois é. Bom, com tração nas 4 rodas, ele tem diversos modos de condução, para areia, para lama, para
um monte de trechos que eu vou te mostrar lá por dentro e consegue um bom desempenho, pelo menos no 0 a 60. No 0 a 100 não foi tão bem. Faz de 0 a 100 na casa dos 10 segundos. Eu fiz em 10.1. Para um carro familiar tá bom. Você não vai querer assustar as velhinhas, as crianças, os velhinhos quando você estiver dirigindo, né? Mas tem uma dinâmica bem apurada. Melhor até do que a do Jeep Commander, que é um carro que me agrada bastante. Bom, agora vamos dar uma olhadinha ali por dentro. Se eu caibo no 7º lugar, se tem saidinhas de ar, se tem bastante espaço e também como que ficou este novo interior depois do facelift. Será que eu tenho que entrar por aqui ou por lá? Acho que eu vou entrar por lá, mais fácil. Você vai entender. Venha. Chuchuzinho. Opa, vamos lá. Eu sei que você adora essa parte, que eu passo bastante vergonha. Aqui para mostrar só que você tem o banco corrediço, dividido 60-40. E aqui tem um botãozinho elétrico. Não tá funcionando? É isso? Isso. Que ele já faz esse recolhe aqui para você. Você pode até melhorar isso um pouco. Deixa eu voltar ele aqui para trás. Se você colocar esse banco mais para frente aqui, ó. Colocando esse banco mais para frente. O patrão aí tranquilão. Aí você vai ter uma abertura ainda mais ampla para ter acesso à terceira fileira, que não é indicada para adultos de grande porte como este que vos fala. É para crianças ou pessoas que desafortunadamente tenham pisado numa mina. Ai, enroscou aqui. Pronto. Ó, parece que eu tô numa rodinha de conversa com crianças do pré-3. Parece. Encolhidinho, ouvindo as histórias. Parece. Mas é um espaço. Tem um espacinho para água aqui. Deixa eu pegar aqui. Nossa geringonça. Bom, a única coisa que eu senti falta aqui, sabe o que foi? Eles falam que tem um arzinho saindo aqui por baixo. Peraí. Volta, filho. Isso. Isso. Eles falam que tem um ar-condicionado saindo aqui por baixo quando você liga o ar. Mas é aquilo, né? Quando você tem ar frio, ele é mais pesado do que o ar que está no ambiente. Ou seja, a tendência dele é descer. Ou seja, não vai chegar aquele ar-condicionado na tua cara. E aí não vai arrefecer da maneira que você gostaria. Ele podia ter saidinhas de ar aqui no teto, aqui nas laterais, aqui, enfim. Eles podiam ter dado um jeito nisso. Mas enfim, o projeto não contemplou. Aqui você tem porta-objetos mais um porta-latas. Não tem... O que aconteceu? O que você tá? Ixi, mano. Tá bem louco, hein? É isso. Aqui não tem nenhum mimo assim, né? Nenhuma tomadinha USB, nada. E aqui esse é o espaço. E aqui esse espaço só tá melhor porque esse banco aqui tá um pouquinho pra frente. Mas enfim, eu já falei pra vocês, né? Esse negócio de carro 5+2 não funciona à perfeição. Se você quer mais espaço para mais de 5 pessoas, compra um E07, compra uma Kia Carnival. Kia Carnival é espetacular. Compra um carro de 6 lugares. Ou, se for para ser 7 lugares ou 8 lugares, que seja uma van mesmo, com esse propósito. Ou compra uma Kombi. Aqui vai caber só criança e aquelas pessoas que sofreram o acidente que eu te falei. Agora vamos dar uma olhadinha como que este animal de grande porte fica na segunda fileira, sentado com todo respeito atrás de si mesmo. Lembrando para você que é novo no canal que eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Bora. Vou desligar a câmera antes para você não ver o meu cofre. Fórmula 1 2004. Oferecimento Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. TIM, viver sem fronteiras. Corsa Sedan, na medida dos seus sonhos. Opa, já devidamente recomposto. Vamos ajeitar aqui, ó, só para te mostrar que eu não mostrei ainda essa parte. E também tem aquele mecanismo
elétrico para você ter um acesso mais rápido. Colocou aqui, voltou para trás. Para você colocar, vou deixar assim, que é uma posição mais natural e tá na mesma medida aqui da abertura. Aliás, que baita abertura, hein? Quase 90 graus a porta aqui. Vamos ouvir o barulhinho? Que qualidade. Porta boa essa que faz. Poc, pof, ó. Isso. Ah, aqui também tem um outro botão aqui por baixo. Enfim, tem várias opções para que você consiga ter acesso à terceira fileira, ainda que seja difícil para adultos. Bom, aqui temos soft touch na porta. Aliás, é uma portona, né, cara? Ó, 1, 2, 3, quase 4 palmos meus e 1 palmo meu dá para cobrir do nariz a orelha, viu? Aqui temos couro também, muito bem acabado, e os detalhes que são de plástico duro também tem um trabalhinho extra, né? Aí a exceção é aqui embaixo, mas não me parece um carro que não valha o que o canto direito da nota fiscal sugere. Um acabamento muito bom. Gostei também do espaço. Tô mais confortável do que atacante da Alemanha contra a Curaçao. Muito bom mesmo. Vamos te mostrar aqui. Vem isso, vem geringonça. Pronto. Aqui o acabamento dos bancos. É um couro bem decente, só que não tem ventilação nos bancos de trás aqui. Por exemplo, lançaram o Chang'an CS75 agora. Ele tem aquecimento e ventilação dos bancos. Esse carro não tem nem atrás nem na frente. No CS75 de 199 mil, tem os dois. Aqui, saidinha de ar. E aqui não tem tomada USB também. O que é? Vocês brigaram com o fornecedor? Aqui brigou com o fornecedor? Lá da... Não tá falando com o pessoal de... Como é que é, cara? De Taiwan? Não tá rolando? Não. Só da Samsung não podia emprestar uns dois? Não entendi. Aqui só temos uma tomada 12 volts. Estranho, né? Não achei resposta pra isso, não. Não. O que você viu? Pode voltar pra lá. Essas geringonças novas, não. São desobedientes pra cacete. Bom, aqui, como eu te falei, o soft touch, o couro nessa parte, couro aqui com costura aparente, muito bem feito, tá? E aqui, o plástico que eu te falei mais trabalhado, e aqui, o plasticão do pagode nessa parte aqui também. E um porta-copos aqui. Cara, muito confortável, tá? Muito mesmo. O banco tá posicionado para que eu dirija, inclusive encosto de cabeça tá na altura da minha cabeça aqui. E zero a reclamar, zero. Tanto da altura do assento, quanto da distância da minha cabeça pro teto. Essa é a parte boa de não termos um teto panorâmico, mas é uma falha num carro de 360 mil, né? Acho que alguém vai comprar e falar, ué, não tem teto? Pra blindar vai ser mais barato. Mas pra viver, não. Não dá pra imaginar que só quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, ou sei lá, mais cidades blindam muito o carro, comprariam esse carro. Tem lugar que não precisa blindar. E aí você não tem o teto. Gastando essa grana, não sei como é que vão fazer pra convencer. Aliás, vou falar em convencimento, vamos lá na frente pra eu te mostrar como é gostoso. E eu vou te contar uma história que eu passei ontem com um super carro e depois entrei nesse. Se liga. Opa, vamos lá? Deixa eu até melhorar esse assento aqui pra você enxergar melhor. Esses botões são fantásticos, né? Você tem o comando do assento do passageiro aqui. Muita gente gosta de ver chave. Essa chave é uma chave muito da hora. Emborrachada aqui, ó. Bem legal. E os comandos ficam nessa parte aqui, ó. Travou, destravou. Abre o porta-malas. Só não liga de longe. Deixa a geringonça aqui. Deixa eu te contar essa história. Ah, antes vamos fazer um negocinho? Vou tirar o ruído aqui. Ó o ronquinho, ó.
Mercedes gosta, eu gosto. Ó. A castanhadinha, ó. Boa, né? Ai, como eu gosto de carro diesel. Aqui tá em modo tufão, deixa eu baixar um pouco. Esquentou mesmo. Cheguei aqui com 12 graus, deve estar uns 25. Bom, cara, uma das melhores posições de dirigir de SUV barra crossover que eu já convivi. Quando você senta assim, você nem presta muita atenção. Mas foi o que eu te falei. Eu tava no evento com novo BMW M4 Competition, Campos de Jordão, São Paulo. Peguei na metade do caminho, tava com meu amigo Rafael Panaro, um abraço Panarinho. Metade do caminho cada um, e eu peguei o trecho da metade da estrada lá, da Carvalho Pinto, pra São Paulo. Fiquei ao volante 1h40 mais ou menos, 1h50. Cara, cheguei, você não percebe que você tá incomodado, porque você tá dirigindo ali, é um puta carro legal, né? Às vezes dá uma aceleradinha e tal. Aí entreguei o carro lá e tava com esse carro no dia, deixei no estacionamento, peguei ele de volta e fui pra casa. Na hora que eu entrei no carro, eu sentei nesse carro, parecia que eu tinha acabado de chegar num spa. Só faltou uma massagenzinha tailandesa. Muito legal. Quase soltei um palavrão. Você cheio de gente na sala, criança, sua sogra, família, papagaio, pode repetir. Bom, só para deixar claro que é sim uma das sensações muito boas que você vai ter a bordo aqui do novo Sorrento. O problema é assim, aqui nas portas eu não consigo colocar a garrafinha d'água. Que bom que esse compartimento aqui permite. Aliás, neste inverno que vai começar, clima muito seco. Beba bastante água, porque se você está com sede, você já está desidratado. Ou seja, beba água constantemente para não ter sede e para não ficar desidratado. Temos aqui retrovisorzinho eletrocrômico, as câmeras do sistema ADAS, o acabamento muito bem feito e esse volante que pode ser uma polêmica para vocês, mas eu gosto. Como eu gosto no A4. Volante de 4 raios me remete a coisas muito legais que tivemos nos anos 80 e 90 e essa remasterização dos volantes que vem acontecendo, né? A parte superior achatada, a parte de baixo achatada, ele não é mais redondo, ele é meio que um quadrado com um round square, né? Um quadrado com pontas arredondadas, me agrada bastante. Eu também gostava, o volante do antecessor não é do pré-facelift, é aquele redondo com 3 raios. Na verdade são 4 raios, mas são 2 pequenos aqui. Também gosto muito, acho da hora aquele volante. Mas esse não me desagrada e dá uma certa maturidade pro carro, né? Aquele volante parecia mais esportivo assim. E também acho que acertaram em trazer só essa configuração toda preta aqui por dentro, porque ele tem terracota, caramelo, claro. Se eu não me engano tem até bordô. Tá bom aqui, tá bom. Vale lembrar que esse carro tem versão heavy, tem versão P-Heavy, tem motor 2.4 aspirado de 195 cavalos, com 25 de torque, e tem também um 2.4 turbo de 281 cavalos com tração dianteira ou com tração nas 4 rodas, que, se você pensar de uma maneira mais mercadológica, seria a versão certa a se trazer. Aliás, eu traria as duas, a 2.4, eu traria 3 na verdade. 2.4 aspirada, heavy e a 2.4 turbo. Aí você fazia um range de 250 a 350 pau. Zerou. E aí, fez sucesso? Traz uma diesel, sei lá. Mas enfim, como eu não tô com a pele no jogo, quem tá a pessoal do Gandini lá, muito competente, pessoal de marketing, de comunicação, enfim, todo mundo de engenharia, eu não tenho muito o que eu falar, é só o que eu acho mesmo. E o que eu acho, talvez nunca se escreva, porque de achista o mundo tá cheio, e se achista no Brasil voasse, ninguém bronzeava, ainda mais os que não sabem de nada. Bom, vamos lá. Vou mostrar alguns detalhes para você aqui. Mais de... O que você tá embaçado aqui? Isso. Mais de 25 polegadas de telas aqui. As telas... meio uma pasteurização que aconteceu em diversos modelos. Aconteceu também aqui na Kia. Essa tela curva aqui por cima.
como se fosse um palco para você analisar. Já vamos chegar aqui, mostrar mais de perto o volantinho. Gostei, meu, é um couro muito da hora, muito bem costurado, essas costuras aparentes são muito legais. E aqui, podia ter pintado, né, João? Não, mas é para dar mesmo esse contraste do preto brilhante com o fosco aqui, e o preto brilhante nestas partes. Muito legal. Aqui soft touch, como eu te disse, na parte de cima. Aqui não tem, ó, nessa parte, só aqui. Aqui, na verdade, deve ser um espaço para algumas versões que tem um head-up display, e essa aqui não veio. E também soft, tudo para preservar aqui a parte plástica do painel. Bom, aquele sisteminha daqui, né? Você trocou aqui, você vai para uma parte que serve como um atalho para a central multimídia. Map, vai vir aqui, ó. Home, vai vir aqui. Aqui Sync Track da música ou da estação de rádio que você está vendo. E aqui você escolhe as estações. E aqui você aumenta e diminui o volume. Aqui também tem as partes do ar-condicionado, para você ter atalhos aqui, não precisar mexer pela tela. Aí apertou aqui no ar-condicionado, já muda tudo. Aqui para ligar e desligar, aumentar e diminuir a temperatura, a velocidade, direção do ar para sincronizar o Dual Zone. Não tem 3 zonas, não tem. Aqui temos manoplinha de câmbio bem tradicional, do jeito que eu gosto. Aqui carregador de celular por indução, e aqui você escolhe se você quer carregamento ou pareamento do telefone, quando você usa este USB-C do lado de cá. O do lado de lá é só para carregamento mesmo, ainda tem este carregador por indução, e aqui ainda tem um porta-objetos com parte emborrachada, assim como acontece aqui, e aqui também. Aqui, ó, jogou a moedinha, não vai ficar tec. Pronto, não vai ficar batendo. Aqui um montão de funções, especialmente para você que vai usar a tração nas 4 rodas. Mas temos modo Smart, modo Sport, que aí vai concomitar com a mudança de cor aqui do painel. Modo Eco, vai ficar verdinho. Modo normal, vai ficar amarelo. E aí, apertou, aí você tem a parte do Terrain, que é para você usar aqui neve. Se consigo mostrar melhor aqui isso. Neve, lama e areia. Pelo que eu vi, não tem bloqueio de diferencial central, mas enfim, é um all-wheel drive aqui que funciona bem porque tem bastante torque também. Mas o segredo do off-road está nos pneus, né? E esses pneus são bem urbanos, pelo que eu vi aqui. Gostei da maneira com que o painel é desenhado, me lembra bastante os faróis lá da frente, né? Só que ao contrário. Aqui as saídas de ar aqui conversando com toda esta parte. Ou seja, tem muito neurônio aqui. Bom, aqui configurações do veículo. Aqui ele já mostra a assistência ao condutor, climatização, luzes. Ele não tem aquelas luzes internas aqui. As luzes são só de farol, luz do retrovisor de boas-vindas, luz de acompanhamento, HBA, assistência de faróis máximos e luzes do habitáculo. Climatização, assistência ao condutor, conforto de condução, controle de velocidade inteligente, que é o Intelligent Cruise Control. Temos segurança frontal, prevenção de colisões através de um aviso e controle, temporização do aviso de segurança à frente, segurança da via, ajuste automático do volante para manter o veículo dentro dos limites da faixa, e monitor de ângulo morto, que é um monitor de ponto cego, mas aqui é por tela, como é nos HB20, por exemplo. Os dois lados, aliás. Para a esquerda vai vir aqui onde está o velocímetro, para a direita vai vir onde está o contagiros. E a informação de quilometragem fica aqui em cima, e a informação de RPM fica aqui em cima. Então, tem método, né? Tem método. Vou botar aqui. Alerta de partida do veículo à frente, isso é muito interessante. Ativação automática do monitor de vista panorâmica. Auto PDW, aviso de sensor de estacionamento. Em caso de perigo de colisão, ao se fazer
Na verdade, aqui é a frenagem de emergência em marcha a ré. Aqui o limite de velocidade, isso aqui é chato, mano. Isso é muito chato. Ele sempre fica ligado. Eu posso desligar aqui, se eu desligar o carro e ligar de novo, ele vai ligar. E ele fica avisando o tempo inteiro como se fosse um veículo chinês. Poderiam consertar isso, melhorar isso, né? Sistema de som, botões, perfil do utilizador, matriz, tela, luminosidade, definições de câmera, filtro azul. Pode colocar aqui filtro azul para sua vista não cansar. Dizem hoje em dia, né, que a vista cansa porque a gente não tem esse cuidado com as luzes azuis. Tema para o painel de instrumentos. Nós temos aqui no circular, mas você pode pôr no simples também. Eu prefiro círculos, né? Me lembra carros mais legais. E aí o estilo A, o estilo B e o estilo C é só cor que muda. O estilo A é o do normal, que fica amarelo. Esse aqui é o estilo B, verde. E esse aqui é o estilo C, vermelho. Que muda também a fonte aqui, fica mais esportivo. Mas eu preferi deixar segundo o modo de condução. Temporizador auto-stop, som de boas-vindas, seleção de conteúdos, aviso de estrada com gelo, enfim. Muitas coisas que você pode monitorar por aqui e personalizar também. Mas é um sistema um pouco mais simples do que a gente vê em carros chineses. A parte boa, tudo pelas chaves de seta aqui, né? Eu gosto, eu prefiro. Aqui o limpador e aqui o ajuste dos faróis de neblina, entre outras coisas. Aqui todo o sistema de ADAS e aqui para você controlar o que está no multimídia. E basicamente é isso. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está o contrato. Porta-luvas com luminosidade. Aqui temos... Aqui você mesmo que liga a luzinha, caso você queira. E aqui também tem você mesmo que liga, caso você queira. Basicamente é isso, estamos conversados. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei bastante do que eu vi aqui. E agora, vamos dirigir. Daqui a pouco a gente volta para contar quem será que vai comprar esse carro. Será que vai convencer na hora que fizer um test drive? Acho que sim. Bora. Bom, vamos nessa. Deixa eu colocar meu cintinho aqui. Isso vai pegar no mic. Passo pro outro lado? Não precisa. Você viu aqui que tem auto hold, que tem câmera 360, né? Você viu tudo isso? Não, você não viu, eu não mostrei, né? Ei, João, tá perdido. É muita gravação, muito carro, cara. Semana aqui eu gravei 5 carros em 4 dias. Tudo pra você ficar o mais antenado possível. Dependendo se você vai comprar ou não, você tem que estar antenado pra conversar com as pessoas. Tem que ter assunto. Carro hoje em dia é um assunto, ele tá vivendo uma revolução. Ainda que esse carro aqui seja diesel, ele também é muito bom, você vai demorar para encontrar outro carro tão eficiente. Não é porque é diesel, que é proibido, que é etanol, que é flex. Não tem, você pode ter as suas escolhas, o mercado tem as dele. 70% do mercado ainda, 75% ainda não é eletrificado. Vai aumentar isso? Vai, os chineses chegaram com tudo, chegaram. Mas ainda há coisas muito boas em todas as esferas. Combustão, seja flex, só gasolina ou diesel, elétrico, híbrido, heavy, tem tudo, cara. Você tem que agradecer de estar vivendo esse momento. Vou te falando sério. A gente tem que agradecer. Daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e falar assim: olha o tamanho da revolução que a gente viveu diante dos nossos olhos. Vendo o preço desabar, descobrindo margens de lucro acima do que deveria, vendo que produtos que pareciam que eram muito bons não eram tanto assim, sabendo que produtos que estavam com sobrepreço, por exemplo. Isso aconteceu em várias marcas, inclusive entre as chinesas, né? Chegaram às vezes com um preço mais alto, derrubaram, enfim. Aproveite essa revolução, informe-se corretamente e, se possível, ainda que você não vá comprar, vá tomar suas impressões dos carros. Tem test drive em tudo que é concessionária. Tá todo mundo louco para vender carro. E às vezes pode ser que é isso? Bloquear. Ok. Quem tá me ligando essa hora, meu? Tá todo mundo precisando vender. Faça parte disso. Informe-se corretamente. Não vá atrás do clickbait, do isso é muito ruim, isso é desesperador, caras e bocas nas thumb. Não entra nessa, velho. Certo? Vamos lá. Diesel. Esse torquezinho inicial me deixa muito feliz.
O homem precisa de muito, muito pouco para ser completamente feliz. Passar a lombadinha aqui, só reclama que eu passo a 30. Bom, puladinha de roda no eixo dianteiro, eixo traseiro não. Esse barulho que você está ouvindo é do meu tripé que está lá depois da terceira fileira e não tem onde eu alocá-lo de uma maneira que ele não faça barulho, a não ser que seja aqui. Como está lá para trás, pode ser que você ouça menos, mas eu estou ouvindo bem aqui. Gostei do carro porque, apesar desse tamanhão, né, 4,81 m, ele é muito manobrável, velho. Muito fácil de manobrar. Eu faço, às vezes, uns quadrinhos lá no Instagram, o King of Balizas. E, cara, eu consegui fazer 2 balizas com esse carro, que nos Jeep, por exemplo, não consigo, porque o diâmetro de giro deles é pior. Esse carro aqui não chega a 11 metros, mesmo tendo esse tamanho. Não, chega a 11 metros, é 11,2. Mesmo tendo esse tamanhão, mas, meu, ele é muito manobrável, muito fácil de usar, apesar do corpão que ele tem, e mesmo com essa largura de 1,90 m, né? Quando você entra aqui, a impressão de espaço é muito maior do que quando você vai manobrar, tá dirigindo. Direção muito acertada. Aqui tem um padrão internacional, que o grupo Hyundai Kia, né? Que tá mais perto das premium do que das generalistas como ela é. Você anda num Kia diesel, que nem esse, pode andar num Mercedes diesel da mesma categoria, que vai custar 40% a mais, você vai ver pouca diferença entre eles. Acontece em diversas categorias isso. Eles estão num nível, especialmente esses carros que são internacionais, especialmente os coreanos, né? Os americanos são muito bons também, eles têm fábrica nos Estados Unidos. Eles têm fábrica na Rússia, Tailândia, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Mas esses carros, esse carro especificamente, que me parece ser mais uma configuração europeia, eles são muito bons, velho. Muito bons mesmo. O nível de conforto é surreal. O nível de isolamento acústico é muito bom. E, velho, você tá dirigindo num sofazão aqui, cara. Os bancos são bons. É justamente aquilo que eu adoro em carros mais tradicionais. Esse carro, por exemplo, ele até impressiona pelo design, mas não é o design que vai conquistar. E também não é quando você bate o olho, apesar que quem gosta de espaço interno vai entrar aqui, vai se sentir no paraíso. Mas ele tem mais maturidade, ele não precisa... Aqui precisa conquistar o que mais? Quem já teve um Kia já sabe que o carro é um nível muito bom. Mas assim, ele te conquista quando você convive. As coisas legais aqui estão onde você vai sentir, não é onde você vai poder pegar ou olhar e falar, nossa, tem gente que vai se impressionar com a tela? Pode ser, que vem na primeira vez sim, mas quem já está acostumado em ver esse tipo de construção, mais uma tela e tal. Mas, meu, é tudo muito bem montado, né? Não tem nada fazendo barulho, nada fora do lugar. O carro é realmente demais, meu. E de suspensão, de entrega do motor, essas coisas... justamente para quem está acostumado com o diesel, né? O diesel não vai ser um carro que você vai dar pé já em velocidade e vai sentir aquela entrega. Aqui você vai sentir a entrega quando você estiver em velocidades menores. E ele é bem ágil, né? Foi o que eu te falei, o 0 a 60 dele é uma delícia. Até o 100 sofre um pouco mais, mas também porque tem tração nas 4 rodas, o que já é um peso bem interessante extra, e tem esse tamanhão e essa largura, né? Como eu te digo, os carros mais largos vão ser mais pesados. A largura influencia mais no peso até do que o comprimento. E os carros são cada vez mais largos justamente para atender as premissas de crash test. Você nunca vai ver um Kia tomar 12 estrelas. Nunca. Qualidade de construção, plataforma, uso extenso de aço de alta e ultra alta resistência. Aqui você está comprando tecnologia de ponta, irmão. Não estou dizendo que nas outras marcas não. Só estou dizendo que aqui você está convivendo com o que tem de melhor no mundo nessa categoria. Pique marca premium. João, talvez isso é para justificar o preço que você está falando. Não, eu também acho os carros caros. Eu acho os Kias caros. Os Kia caros. Na verdade, o que a Kia tinha que fazer era fazer como a Hyundai fez. Trazer o i20? Não. Já que eu gostei do carro, mas muita gente defenestrou. Devia ter uma fábrica aqui para fazer produtos específicos. Tipo a Tasman, aquela picape
todo mundo falou, puta, negócio feio, tal, não sei o quê, mas podia usar aquela base da primeira picape média que eles fizeram na vida e fabricar no Brasil. Devia usar o que fizeram, o Stonic, que é um híbrido leve e tal, e produzir no Brasil, ou produzir localmente, por aqui, né? Não sei como é que ficaria a relação com o Grupo Gandini e tal, mas aqui precisava entrar nisso. Uma vez o Gandini foi até no podcast, e eu não lembro se a gente tocou nesse assunto no on ou no off. Se foi no on, você assistiu lá, se foi no off, me desculpe, Gandini. Eu acho que a Kia não pode ter fábrica aqui, por causa daquela treta lá de trás da Asia Motors, que pegou um benefício do governo nos anos 90, quebrou não, né? Faliu entre aspas, acho que entrou em recuperação judicial, concordata, sei lá. E quem comprou foi a Kia, e depois a Hyundai comprou a Kia e virou o grupo Hyundai Kia, né? Ó, alerta de colisão. Ele tá cedo aqui. Eu já tirei o leitor de placa. E aí, por isso, se a Kia, como Kia, quiser instalar uma fábrica aqui, tem que fazer a quitação desse débito que já está mais de 25 anos, mais de 25 não, mais de 30 anos, acho que é de 95, essa parada aqui, a Asia Motors, que fazia a Towner, essas do Dog, era a Asia Motors que fazia. Topic era a Asia Motors, besta era a Kia, mas a Topic era da Asia Motors. Então, para eles construírem uma fábrica, tem que zerar esse débito que eles têm lá. E talvez isso inviabilize, porque imagina o que correu de juros nesse tempo. Imagina, pegou 100 milhões de reais em 95. Imagina quanto vale isso hoje. Se 100 reais em 95 é o equivalente a 22 reais hoje, faz a conta aí, que acho que é essa a conta. Ou é 22, ou é 12, enfim. É um dinheirão. E aí, a marca, como marca, não é que inviabiliza, porque, como eu te disse, quem já teve um Kia adora, compra um depois do outro. Mas ele não consegue ter a agilidade de ter produtos, mas de acordo com o que o mercado aqui precisa. E outra, a proximidade com os Estados Unidos faz com que a gente fique num segundo, terceiro escalão, quando você pensa em trazer em volume os carros, né? Porque quanto mais volume trouxer, mais barato você consegue trazer. Então, esse carro é caro? Eu acho caro. Mas é o que dá para fazer hoje em dia, com o volume que vem para o Brasil e com o tanto que eles conseguem vender carros no mercado de fora. Só para você ter ideia, nessa configuração aqui, com um motor 2.4 turbo de 281 cavalos, se não me engano, com tração dianteira, o carro sai lá nos Estados Unidos por $40 mil. Numa conta burra aqui, minha, ele chegaria aqui por 299. Era uma, né? Não era? Era uma. Enfim. Voltando à vaca quente. Impressão ao dirigir. Das melhores. Das melhores. Gosto de tudo como esse carro se comporta. Você freia forte, ele não dá a cabeçada pra frente. Você acelera, mesmo desse tamanhão, com esse centro de gravidade lá em cima, tem um grip muito bom. E pelo tamanho, tem um desempenho que não vai desagradar ninguém. Ainda mais se você considerar que ele vai ser um Kia Carnival da série B, para as famílias que comprarem, blindarem, enfim. Tá de excelente tamanho. Ó, é um carro muito bem ajustado, cara. Motor, câmbio. Esse câmbio de dupla embreagem com diesel é surpreendente. Porque geralmente o dupla embreagem, ainda que seja embebida em óleo ou seca, enfim, ele dá umas cabeçadinhas, né? Ele, na troca de marcha você sente um pouco mais. Aqui tá tudo pronto, calculado e desenvolvido para o conforto. E é isso que entrega. Muito bom mesmo. Faltou umas aletinhas atrás do volante? Faltou. Mas acho que num carro familiar não vai sentir tanta falta. Se você precisar, numa descida de serra, usar o freio motor, passa pro lado aqui, passa as marchas para baixo. Ó, tá em terceira, não reduz mais. Mas ó, 3.000 RPM, 60.
vai segurar bem. Ainda mais que o diesel tem um freio motor um pouco mais eficiente do que você vai ter em carros a gasolina ou flex. E, cara, tudo bom aqui. Freio, direção, aceleração me convence. Vou pegar um trechinho de estrada ali para te mostrar como que o ADAS funciona. Mas é aquilo, né? Muita gente está correndo do diesel hoje em dia. Esse tripé tá me incomodando. Muita gente está correndo do diesel hoje em dia por causa do uso do biodiesel. Muitos postos ainda não têm noção de como o armazenamento tem que ser feito, não estão preparados para isso. Ou muita gente não tem o conhecimento de que tem que ter, para ter o biodiesel, tem que ter um fluxo rápido. E o governo, sim, meteu o pé pelas mãos. Foi tratar de um assunto estritamente de engenharia com gente que está de olho no ambientalismo ou que está ganhando alguma coisa por receber incentivos de quem produz o biodiesel, porque não tem problema, que é mais, como é que fala? É um combustível, na verdade é mesmo, um combustível feito de matéria orgânica, pô, é do cacete, né? É o círculo perfeito. Mas não tem muito a ver com as emissões, porque aqui tem o Arla, aqui tem um tanque de 17 litros de Arla. 100% dos gases que seriam nocivos à atmosfera, as partículas, já são exterminados pelo Arla. Mas agora o caminho é outro, é a sustentabilidade. Concordo, tem que ter. Mas antes, faça um grande plano de 10 anos e prepare toda a indústria para isso. Prepare até quem opera aqui, que desenvolva os seus motores para que tenham um rendimento e um consumo igual ao quando era o diesel sem biodiesel. Não dá para meter goela abaixo na canetada para agradar ambientalista. Não dá. As pessoas... O que acontece agora? O diesel já paga mais imposto, né? Mesmo tendo o Arla, porque na verdade paga mais imposto porque tem-se a ideia de que no Brasil o diesel é para trabalho e tal. Tem um monte de restrição com o carro diesel. E as emissões de CO2 em veículos diesel de motor pequeno, por exemplo, são bem menores do que motor pequeno em gasolina e inclusive com etanol. O etanol é o que mais emite, porque é o que mais queima. Ah, mas João, do poço à roda, o etanol zera, porque planta cana, não sei o que. Eu entendo, não vi esse cálculo ainda, mas entendo que plantou na fotossíntese, retém o CO2, manda o oxigênio e beleza, considerando que o planeta é uma redoma fechada. Só que queima aqui em São Paulo e planta lá em Ribeirão. O ar lá é do cacete. E o daqui? Já pensaram nisso? É isso aí. Gás é gás, cara. Ele vai estar onde for. A dissipação... É que eu tô falando. Nunca ninguém mostrou essa conta. Nunca ninguém mostrou que cada litro de etanol que foi queimado é recuperado por 1 metro quadrado de cana. Nunca ninguém mostrou essa conta. Mas enfim, vamos acreditar nos especialistas, não nos ambientalistas. Porque nem sempre é uma questão de preservação. Às vezes é uma intenção de provisão, se é que você me entende. Vamos lá, vamos mostrar aqui o sistema. Já acionei. Manter a distância do carro à frente. Já tá, não tá, né? Aqui, isso. Aumentar aqui para 90. 95. E vamos ver como que ele se comporta. A moto na frente passou, ele já deu uma freadinha. Deixa eu diminuir a distância. E tranquilaço, cara. Os coreanos também estão na vanguarda desses sistemas de auxílio à condução. Impressionante como todos os carros de nível internacional que eu pego de Hyundai e Kia tem o ADAS, principalmente essa parte de estrada, né?
Manutenção, centralização em faixa, distância do carro à frente, não dá susto, percebe as coisas acontecendo muito tempo antes e deixam quem gosta desse tipo de sistema muito feliz e satisfeito de ter investido seu dinheiro em algo assim. Seguindo as leis aqui, a cada 13 segundos ele pede para você colocar as mãos no volante, mas não desarma. Vamos ver até desarmar. Fazendo a curva, ó. Sem las manos, sem los pies e com los dientes. Manter as mãos no volante, primeiro alerta. Vamos ver se ele vai apitar, vai falar alguma coisa. Vai falar alguma coisa. Aqui, ó, já apitou. Manter as mãos no volante. Muito bom de tudo, né? Foi o que eu falei. É muito satisfatório conviver com esse carro. Muito mesmo. João, não dá pra comparar com o Commander? Não dá, né? Não dá. Esse carro tá muito acima. Ainda que os portes sejam parecidos, o Commander tem a mais potência e mais torque. Perdão. Lá são 200 cavalos com 45,9, aqui são 194 com 45,0. Ou seja, não tem uma diferença assim tão contundente, mas tem nos números de teste também muito parecidos os dois. Deixa eu passar esse caminhão aqui, que tá indo levar encomenda de remédio para sogra. Vou tirar aqui também isso. Ó. Quando você olha, ainda que o Commander seja um carro muito legal, feito nacionalmente, né? Há de se valorizar isso. Só de ele estar sendo comparado com esse carro aqui já é uma vitória, porque não tem o padrão internacional no Commander que tem nesse carro aqui, ainda que seja muito bom também. Mas enfim, não dá para comparar, inclusive quando você pensa em preço. Mas eu vou fazer o retorno, vamos voltar lá para cima, que eu vou te dar um panorama geral do que você pode estar pensando desse Kia e do que realmente a estratégia da Kia nos mostra e qual que eu acho que vai ser o futuro disso aqui. Bora lá. Ó, retomadinha. É diesel, né? Não tem tanta força assim, mas ganha velocidade bem, ó. Ó. Eu adoro diesel. Bora lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, uns dirão que a Kia está anacrônica, outros dirão que ela perdeu a chance de trazer um híbrido, heavy ou plug-in, e eu diria que não, eu enxergo que esse carro completa uma linha de opções de combustão e de elétricos que a Kia já tem. Ademais de uma ou outra falhinha, como não ter saídas de ar decentes aqui para quem senta na terceira fileira, nem um teto panorâmico e nem um alerta de ponto cego, ainda que tenha aquela câmerinha, esse carro é formidável, gostoso de usar no dia a dia, econômico, confortável, bom de dinâmica e sim, dentro da proposta, até que anda bem. O único problema dele é o problema de todos os outros Kia, o preço. Vindo importado de locais em que não temos uma relação comercial que zere o imposto, fica difícil trazer num preço competitivo. Apesar de que por 360 mil está competitivo, considerando que um Commander Overland custa 320 mil reais de tabela. Mas se você vai numa concessionária, você acha por 280. E aí essa diferença fica muito grande de valores. Se esse carro custasse 299, estaria na garagem da maioria das famílias de classe média, no lugar de híbridos chineses. Pode ter certeza. Mas por esse preço, você já chega em carros de uma categoria superior. Ainda mais se voltar o preço a 399, você tem BYD Atto 8 e GWM Way 07, que fazem a vida mais confortável das famílias, andando mais, bebendo menos e custando o mesmo. Vamos ver como é que vai se desenrolar nos próximos capítulos as vendas deste carro, mas ainda acredito que por 360 mil a gente vai ver pouco deles nas ruas. E com esta bomba,
Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? É que foi? Se eu sou velho, você acha que esse cabelo branco é pintado? Gosto de diesel, eu gosto muito. Acho os veículos a diesel, especialmente dessas gerações aqui, desses mais modernos, muito eficientes. E parou, 5 minutos, abasteceu, mais 990 quilômetros. Quer carona? Não, você não vai, você não gosta de diesel? Tchau.